Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Filgueiras e eu sou uma das desenvolvedoras do AVAC, do Ambiente Virtual de Aprendizagem Química. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta incrível. É um simulador de experimentos de titulação, que foi desenvolvido pela RSC. Ele é um recurso gratuito e foi desenvolvido para melhorar a compreensão de análise volumétrica dos alunos e melhorar também as habilidades práticas relacionadas às titulações de laboratório. E também para servir como um complemento, para o docente. Vamos conhecer essa ferramenta? Primeiramente, vocês devem acessar o navegador do dispositivo de vocês. Lembrando que este recurso, esta ferramenta, só pode ser utilizada em computador ou em tablet. E eu indico que vocês utilizem o navegador Google Chrome para evitar possíveis bugs, tá certo? Então vocês devem digitar esse nome aqui em inglês. Não se preocupem, que vocês conseguirão traduzir a página, tá? Este primeiro site aqui. Caso vocês queiram entrar diretamente pelo link, vai estar disponibilizado no site do AVAC. E eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também. Como vocês podem ver aqui, a página está em inglês, mas a gente consegue traduzir, ó. A gente tem esse ícone aqui, que é o tradutor do Google, a gente pode clicar aqui em português. Ou vocês podem clicar com o botão direito do mouse em qualquer espaço aqui na tela, que vai aparecer essas opções, e tá aqui, ó, traduzir para o português. Basta clicar. E automaticamente a página será traduzida. Então aqui a gente tem que o experimento da tela de titulação foi projetada para ser uma ferramenta flexível, gratuita para professores e alunos. Você pode optar por realizar uma titulação ácido forte, base forte, ou qualquer combinação de titulação ácido base, forte e fraca. Há também um experimento de titulação redox a ser concluído, para que os alunos pratiquem sua compreensão e habilidades. Então aqui a gente tem uma breve introdução. Aqui a gente tem a observação que este experimento virtual funciona melhor em um PC desktop, ou seja, em um computador, usando o navegador Chrome, como eu informei anteriormente. Aqui a gente tem notas do professor do experimento da tela de titulação. Para abrir, basta clicar. Eu vou abrir uma nova guia para vocês verem o arquivo. Bom, este arquivo, tem informações sobre essa ferramenta, sobre os níveis, que é que cada nível traz, para ser trabalhado com os usuários desta ferramenta. Está em inglês, mas facilmente vocês podem selecionar, copiar e colar no Google Tradutor, para traduzir. Então, voltando lá para o site, vamos acessar agora a ferramenta, ó. É aqui, ó, nessa aba sites, experiência de tela de titulação. Basta clicar aqui, ó, e aguardar carregar. Então aqui a gente tem a tela inicial, tem o começo rápido, que é onde eu posso acessar a ferramenta diretamente, porém o meu processo não vai ser salvo, a minha pontuação, onde eu parei para mim continuar, o meu progresso não será salvo. Aqui em Conecte, é caso eu já tenha um cadastro aqui na plataforma, eu consigo fazer o meu login. E aqui registro, caso eu não tenha cadastro, é para mim me cadastrar. Então, como eu vou só mostrar para vocês essa ferramenta, eu vou clicar aqui em começo rápido. Às vezes buga um pouquinho, gente, o site. Aí eu vou atualizar aqui, clico no link e aperto Enter. Atualizar novamente, até aparecer as opções. Pronto, apareceu. Nível de titulação 1. Ó. Então aqui a gente já tem o simulador, inicia aqui. Percebam que está em inglês. O que a gente faz? Traduz novamente. Toda etapa a gente vai ter que ficar traduzindo. Mas vale muito a pena, gente. Esse recurso, essa ferramenta é incrível.
Então, eu vou traduzir. Percebam que aqui já tá como se fosse traduzido, né? Mas, no caso, vocês têm que clicar aqui em inglês e em português de novo para traduzir. Então, aqui a gente tem bem-vindo ao nível 1. Olá, meu nome é Dr. Jay Patel. Sou um químico analítico e estarei orientando você nas atividades deste nível. No nível 1, você analisará amostras de um rio contaminado com ácido. Você realizará experimentos de titulação para descobrir a concentração de ácido nas amostras. Em cada atividade, você poderá acumular pontos. No final do nível, você pode reiniciar para melhorar suas habilidades. Então, gente, cada nível é um contexto, né? Tem uma história por trás das análises que serão feitas, né? Nesse caso aqui, como vocês puderam ver, a gente vai analisar a amostra de um rio contaminado com um ácido. Então, próxima etapa. Está em inglês, então vamos aqui novamente traduzir. Inglês, português. Aqui a gente tem vídeo. Para iniciar o nível, você assistirá um pequeno vídeo sobre titulação. Preste atenção, porque haverá algumas perguntas sobre isso na próxima sessão. Próxima etapa. Então, aqui a gente tem o vídeo, vou traduzir aqui novamente, porque ele fica dando feedbacks aqui do lado. Então, primeiro assista este vídeo sobre titulação e depois clique em avançar, que no caso aqui é próximo, para revisar seus conhecimentos. Gente, o vídeo é todo em inglês, tá? Então, o professor, ele pode colocar o vídeo para reproduzir, né? E ir resumindo o que é que está acontecendo, né? O que é que está sendo passado no vídeo para os seus alunos, né? De forma a fazer com que eles compreendam, né? E após assistirem esse vídeo, após a explicação do professor, basta clicar aqui em próximo, né? Aqui ele vai falar todo o contexto do experimento, né? Nesse caso aqui no nível 1, o contexto é de um derramamento de um caminhão-tanque, né? Que contaminou um córrego com ácido clorídrico. E aí o aluno ele vai ter a tarefa de determinar a concentração do ácido clorídrico na corrente e analisar, né, se a quantidade de ácido clorídrico naquela determinada amostra que vai ser coletada, né, está dentro dos limites estabelecidos pela resolução. Então, após assistir o vídeo, né, e o professor auxiliar na explicação, a gente clica aqui em próximo. Então, próxima atividade, vou traduzir aqui inglês e português. Verificando compreensão. Em seguida, você testará seus conhecimentos sobre titulação, completando um pequeno questionário baseado no vídeo da sessão anterior. Próximo. Aqui a gente tem algumas perguntinhas, né, relacionadas ao vídeo anterior. Vou traduzir aqui para ver o feedback. Complete estas 5 afirmações arrastando a opção correta para o espaço fornecido. E em seguida verifique sua resposta. Então aqui, ó, o ácido clorídrico dissocia totalmente quando dissolvido em água. O pH da água é aproximadamente 7, o que significa que é neutro. Quando um ácido e um álcali reagem para formar água e sal, é chamado de reação de neutralização. Um experimento de titulação pode ser usado para determinar a concentração desconhecida de ácido usando uma concentração conhecida de base. Um indicador nos ajuda a ver o ponto de neutralização durante um experimento de titulação, causando uma mudança de cor. Verificar. Então, vamos traduzir novamente para ver aqui o feedback. Bem feito! Você aprendeu sobre os antecedentes da titulação e coletou mais pontos. Clique em concluir para continuar. Traduzir novamente. Você marcou 100 pontos e seu progresso foi salvo no livro de laboratório. Se você optar por fazer uma pausa, poderá fazer login novamente a partir deste momento. A seguir, você descobrirá mais sobre a acidez e a alcalinidade. Bom, gente, nesse caso aqui, como eu não fiz o login, né, o meu progresso não será salvo. Né, eu entrei diretamente no simulador só para mostrar para vocês como ele funciona. Então, aqui, próxima atividade. Traduzir novamente.
ácidos e álcalis. Nesta atividade, você verá como a acidez ou alcalinidade de uma solução afeta seu pH. Para cada etapa, você terá até 3 tentativas para concluir esta atividade. Cada tentativa incorreta diminuirá sua pontuação em 10 pontos. Então aqui, vamos traduzir aqui o feedback. Use as caixas suspensas para selecionar a faixa de pH correta para cada solução. A escala de pH pode ser usada para mostrar se uma solução é ácida, alcalina ou neutra. O indicador pode nos mostrar o quão ácida ou quão alcalina é uma solução relacionando uma mudança de cor a uma faixa específica de pH. Dica: clique na caixa de escala de pH para ajudá-lo a determinar o pH correto. Bom, então aqui a gente tem uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, né? É uma solução alcalina, então o pH deve estar entre 12 e 14. Aqui a gente tem uma solução de ácido clorídrico, né? É uma solução ácida, então o pH deve estar dentre essas faixas aqui, entre 0 e 2. E a água, né, como a gente sabe, o pH é aproximadamente 7, né? A água neutra. Vamos clicar aqui na escala de pH só para vocês verem, né? Ó. Quando a gente clica, aparece pH 0 a 6 ácido, 7 neutro, 8 a 14 alcalino. Após responder, vamos clicar em verificar. Traduzir novamente. Muito bem, você atribuiu corretamente todas as faixas de pH. Clique em próximo para continuar. Traduzir novamente. Selecione todos os compostos que são ácidos e verifique sua resposta. Aqui apareceu, selecione as respostas corretas. Dica: você pode selecionar mais de uma resposta. Então, o que é que a gente tem aqui de ácido? O HNO3, o HCl e o H2SO4, né? O restante aqui são bases. Então, vamos verificar. Bem feito! Você identificou todos os ácidos corretamente. Você deveria ter reconhecido que todas as outras opções eram alcalinas. Clique em próximo para continuar. Próximo. Decida se cada uma das afirmações sobre o indicador é verdadeira ou falsa. Use as imagens dos frascos para ajudá-lo a escolher as respostas corretas. Então aqui, ó, o indicador fenolftaleína não é afetado pelo pH da solução. Falso. O indicador fenolftaleína muda de cor próximo ao ponto de neutralização, que mostra o ponto final da titulação. Verdadeiro. Ao adicionar ácido à base, o indicador fenolftaleína muda de cor, de incolor para rosa no final da titulação. Falso, é o contrário, né? A coloração. Verificar. Traduzindo. Muito bem, você respondeu a cada afirmação corretamente. Clique em concluir para continuar. Traduzindo novamente. Então, você marcou 100 pontos e seu progresso e dados foram salvos. Continuando, próxima atividade. Agora, a gente vai fazer medição de massa. Nesta atividade, você medirá o hidróxido de sódio usando uma balança superior. Você terá tentativas ilimitadas para concluir cada atividade. Cada uma das primeiras 5 tentativas incorretas diminuirá sua pontuação em 10 pontos. Se você precisar de mais 5 tentativas, sua pontuação não diminuirá ainda mais. Agora estamos entrando no laboratório. Então, você precisará considerar suas diretrizes locais de saúde e segurança. Exemplos comuns são óculos de segurança, cabelos presos, sapatos, fechados, jalecos, para poder entrar no laboratório. Próximo. Então, aqui a gente tem, a balança. Ó, vamos traduzir aqui. Essa ferramenta é incrível, gente. Como eu disse para vocês, vai aparecendo instrumentos que tem comumente no laboratório, e a gente mesmo que vai utilizando, fazendo a medição, a pesagem, os cálculos. Então, aqui, ó, ele está pedindo para a gente medir aproximadamente 1 grama de hidróxido de sódio. Então, a gente tem aqui a balancinha. Vamos pegar aqui esse prato de pesagem. Às vezes, como eu disse para vocês, trava. Vou atualizar aqui.
Atualizei porque não estava aparecendo os números. Pronto. Deixa eu ver se vai aparecendo aqui. Então, vou colocar aqui novamente, ó. Apareceu 0,50 gramas. Vou parar a balança. Vou pegar agora a espátula, né, para adicionar hidróxido de sódio. Aqui a gente tem as quantidades, ó. Muito, médio e pouco, né? Mais ou menos isso. Aí lembrando que tem que ser 1 grama, tá? Vou adicionar essa determinada quantidade, 21. Ó, 30. Vou adicionar mais 21. Mais um pouquinho desse, ó. Eu já percebi, ó, que aqui é 21 e aqui é 9. 21 gramas, 9 gramas. Vou adicionar mais 21 gramas. 9 gramas. Vou adicionar mais 9 gramas. E aqui acho que é 1 grama, se eu não me engano. É, ó, 1 grama, esse pequenininho. Então, ó. Oh, desculpa, gente, 0,01 grama. Então, aqui a gente já chegou, né, a quantidade solicitada. No caso, esse aqui é 0,21 gramas. Esse aqui é 0,09 gramas. E esse aqui é 0,01 gramas, tá? Desculpa, eu confundi aqui. Então, verificar, né? Já coloquei a quantidade que foi solicitada para a pesagem. Verificar. Vamos traduzir. Bem feito. Esta é a quantidade de hidróxido de sódio que você usará para fazer sua solução padrão. A massa foi salva em seu livro de laboratório. Clique em concluir para continuar. Aí agora aqui, ó. Você marcou 100 pontos. O hidróxido de sódio foi transferido para um beck, ó. Como vocês podem ver aqui. Se você optar por fazer uma pausa, poderá fazer login novamente a partir deste ponto. Em seguida, você preparará uma solução de hidróxido de sódio. Então vamos lá, próxima atividade. Traduzir novamente. Em seguida, você precisa preparar uma solução padrão de hidróxido de sódio. Esta é uma solução de concentração conhecida. Você precisará escolher o equipamento apropriado e preparar a solução para um volume exato. Você terá tentativas ilimitadas para concluir cada atividade. Cada uma das primeiras 5 tentativas incorretas diminuirá sua pontuação em 10 pontos. Se você precisar de mais 5 tentativas, sua pontuação não diminuirá ainda mais. Então, aqui a gente tem, né? Vamos traduzir para ver aqui o feedbackzinho. Dissolva hidróxido de sódio com água destilada, né? Tá aqui a água destilada. Transfira para o balão volumétrico, esse aqui, ó. Que já está, segundo aqui as informações, já está lavado com água destilada. E complete a solução até exatamente 250 centímetros cúbicos, né? Como vocês podem ver, esse balão volumétrico é de 250 centímetros cúbicos, ó. Tem aqui informando na vidraria. Lembre-se de enxaguar o becker para que todo o hidróxido de sódio entre no frasco. Então, vamos lá. Vamos dissolver esse hidróxido de sódio. Adicionando água. Aí, vamos colocar aqui o funil no balão. E adicionar o hidróxido dissolvido. Lembrando que a gente tem que lavar o becker, né? Para tirar o excesso de hidróxido de sódio que tenha ficado retido, né, nas paredes da vidraria. E colocar novamente no balão. Agora, a gente precisa completar, né? Então, ó, a gente tem aqui uma pipeta, né, com água. Um conta-gotas, desculpa. E aí a gente vai adicionando, né, até atingir o menisco. Deixa eu traduzir aqui novamente. Pronto, vou adicionando. Ó, como já é daqui, gente, eu vou adicionando aos pouquinhos. Aqui a gente tem a quantidade, ó, que já é uma quantidade maior de solução, quantidade média, quantidade pequena. Vou adicionando pequena, né, para não ultrapassar.
Aqui, gente, é como se fosse o zoom do menisco, né, na vidraria. Pronto, né? Esse é o ponto correto. Então, vamos verificar e traduzir. Está certo, você preparou corretamente a solução de hidróxido de sódio. O frasco deve ser tampado e invertido algumas vezes para misturar bem o conteúdo. Certifique-se de manter o polegar na rolha para que não caia. Terminar. Né? Então, em seguida, você calculará a concentração da solução de hidróxido de sódio. Então, como vocês viram ali, né, na etapa anterior, ele fala o que a gente tem que fazer, né? No laboratório, tampar aquela vidraria com a rolha, né, e agitar a solução para fazer a mistura. Próxima atividade. Posso traduzir para português. Concentração alcalina. O objetivo é calcular a concentração em mol por decímetro cúbico da solução de hidróxido de sódio. Você precisará dessas informações para determinar a concentração do ácido clorídrico nas amostras de água do rio contaminadas. Você terá até 3 tentativas por etapa para concluir o cálculo. Cada tentativa incorreta diminuirá sua pontuação em 10 pontos. Próximo. Então, aqui a gente tem a reação, né? Aí tem calcule a massa molar do hidróxido de sódio. Clique em cada átomo no diagrama e complete cada linha da tabela inserindo a massa atômica do elemento selecionado. Você pode consultar a tabela periódica para obter ajuda. Verifique sua resposta quando tiver completado a tabela. Então, vocês podem, né, pegar uma tabela periódica para ver os valores de massa atômica relativa do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Aqui a gente tem uma tabela, né? Também, como vocês podem ver. Mas tá sem a massa aqui. Ah, não, tá aqui. 1, 23 e 16. Então, do sódio, ó, Na, 23, massa atômica. Do oxigênio, 16. Clico aqui e coloco 16. Do hidrogênio, 1. Né? Então, ó, vamos verificar. Tudo ok. Bem feito. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Clique em próximo para continuar. Para calcular a concentração da solução de hidróxido de sódio, você precisará calcular a quantidade em mols de hidróxido de sódio. Complete o cálculo arrastando as opções corretas para os espaços fornecidos e verifique sua resposta. Então, número de mols, né? É massa sobre massa molar. Pronto, aqui foi feita, né? Então, a gente montou lá a fórmula, né? E automaticamente os valores foram colocados, ó. Então, 1 grama dividido por 40 gramas por mol, a gente obteve que a quantidade de substância foi 0,0250 mol. Próximo. Traduzindo aqui. Reorganize a equação mostrada para calcular a concentração. A equação relaciona a quantidade de substância com a concentração e o volume. Como as unidades de concentração estão em mol por decímetro cúbico, o volume é dividido por 1000 para converter de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, ó, a gente tem a equação aqui, ele quer que a gente reorganize, né? Porque a gente quer descobrir a concentração, certo? Quer calcular a concentração. Então, ó, ficaria assim, a concentração é igual à quantidade de substâncias, mol, vezes, né? Esse 1000 que está aqui sendo dividido vai passar para o outro lado multiplicando, então vezes 1000. E esse volume que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, verificar. Então, ó, bem feito, você organizou corretamente a equação para calcular a concentração. Clique em próximo para continuar. Então, agora, traduzindo novamente,
Em seguida, calcule a concentração em mol por decímetro cúbico da solução de hidróxido de sódio. Usando a quantidade de hidróxido de sódio em mols que você calculou e o volume da solução de hidróxido de sódio que você fez, que foi 250 centímetros cúbicos. Arraste e solte os valores corretos nos espaços em brancos. Então, aqui a gente tem a quantidade de substância, né? Que foi 0,0250. Vai ser dividido pelo volume. 250 centímetros cúbicos. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai obter 0,10. Bem feito. Você calculou a concentração em mol por decímetro cúbico da solução de hidróxido de sódio. Clique em concluir para continuar. Então, essa atividade foi completa. Vamos para a próxima, né? Em seguida, você configurará o frasco de titulação usando a solução de hidróxido de sódio que preparou. Preparação para titulação. Em seguida, você precisa configurar o frasco para titulação. 100 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio foram transferidos do balão volumétrico para um becker. Para fazer a pipetação, né? Pipete exatamente 25 centímetros cúbicos de hidróxido de sódio no frasco e adicione a quantidade certa de indicador. Você terá tentativas ilimitadas para concluir cada atividade. Cada uma das primeiras 5 tentativas incorretas diminuirá sua pontuação em 10 pontos. Se você precisar de mais 5 tentativas, sua pontuação não diminuirá ainda mais. Então, vamos traduzir aqui para ver a informação aqui do lado. Então, a pipeta aqui já foi lavada com água. Agora, ela precisa ser enxaguada com solução. Enche a pipeta para que fique aproximadamente pela metade. Você pode fazer isso mantendo pressionado o botão de preenchimento, que é a setinha para cima. Em seguida, gire a pipeta para garantir que o interior seja totalmente enxaguado, né? Vai aparecer essa setinha para a gente clicar que a pipeta vai girar. Então, tem que ser totalmente enxaguada antes de ser esvaziada no copo de resíduos. Então, a gente vai pegar a pipeta volumétrica, né? Adicionar aqui na solução de hidróxido de sódio, né? Vamos pegar a solução até a metade. Seguro. Ó, e aguardo até aparecer essa setinha. Quando aparecer, eu clico na setinha. Que é justamente para mim lavar toda a minha pipeta. Terminou, arrasto ela aqui pro copo de resíduo, né? Para me despejar. Pronto, clico em verificar. Está certo, você lavou corretamente a pipeta. Clique em próximo para continuar. Próximo. Vamos agora ler aqui. Agora transfira 25 centímetros cúbicos para o frasco e adicione 2 ou 3 gotas de indicador. Comece por encher a pipeta com a solução. Lembre-se de alinhar a parte inferior do menisco com a marca. Então, agora a gente vai transferir 25 centímetros cúbicos para o frasco. A gente tem que observar ali o menisco. Opa. Ó, vou descer um pouquinho até chegar no menisco mesmo. Pronto. Opa, não é verificar ainda não, tem que colocar na outra vidraria. Cliquei sem querer, gente. Então agora eu arrasto para cá. Clico na setinha para baixo, né, para despejar toda a solução de hidróxido de sódio. E agora adiciono 2 ou 3 gotas de indicador. 1, 2, 3. Então aqui houve a mudança na coloração, né? Vamos clicar agora em verificar. Está certo, você configurou corretamente o frasco. Clique em concluir para continuar. Então, atividade completa.
Em seguida, eu marquei 90 pontos, gente, porque sem querer eu cliquei antes do tempo ali em concluir, né? Aí ficou como se fosse um erro. Então, em seguida, você estará montando a bureta com a amostra de água retirada do rio. Próxima atividade, vamos lá. Traduzir. Configuração da bureta. Em seguida, você precisa enxaguar e encher a bureta. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Você testará amostras de água dos locais B e C, aqui no mapa. B e C. E precisará preparar a bureta com a primeira amostra. Clique no site B para começar. Aqui, ó, B. Para preparar a bureta, é necessário enxaguá-la e depois preenchê-la com a amostra do local B. Comece por enxaguar a bureta com água destilada. Aqui é água destilada. Como precaução de segurança, certifique-se sempre de que a parte superior da bureta esteja abaixo do nível dos olhos ao enchê-la. Então, gente, tem que estar abaixo do nível dos olhos. Então, vamos colocar aqui, né? Ó, você consegue modificar aqui o nível dos olhos. Tem que estar abaixo, então vai ficar assim. Vamos lavar agora, né? Vamos adicionar água. Pronto, lavou, verificar. Água destilada, tá? Está certo. Em seguida, você precisa enxaguar a bureta com parte da amostra retirada do local B. Próximo. Então, aqui a gente vai traduzir. Lave a bureta com parte da amostra retirada do local B. Então, colocar o funil, né, e lavar com a amostra. Observem que a chavezinha aqui está aberta, tá? Por isso que a água está descendo para o becker, né? Para fazer a lavagem. Verificar. Está certo. Em seguida, você precisa preencher a bureta com a amostra. Clique em próximo para continuar. Próximo. Enche a bureta com a amostra. Lembre-se de fechar a torneira ao encher a bureta, ó. Tem que clicar aqui na torneirinha. Fechar, ó, aqui. Fechada e assim tá aberta. Então, vou fechar. Traduzir para continuar lendo. Remova o funil depois para garantir que o nível de enchimento permaneça constante, certo? Então, ó, vamos pegar aqui a amostra B, colocar, né? Retirar o funil. Pronto, verificar. Está certo. Um pequeno volume de solução foi passado para garantir que a bureta tenha sido preenchida abaixo da torneira. Em seguida, você precisa ajustar o nível dos olhos para ler a bureta. Então, vamos lá, próximo. Ajuste o nível dos olhos para que fique alinhado com o nível da solução na bureta. Esta é a posição correta para ler uma bureta com precisão. Então, vamos ajustar. Mais ou menos aqui. Está certo. Agora você está pronto para fazer o experimento de titulação. Clique em concluir para continuar. Então, em seguida, você realizará o experimento de titulação em amostra de rios dos locais B e C. Então, você terá tentativas ilimitadas novamente para concluir cada tarefa, né? Quando errar, vai perder 10 pontos. Então, em seguida, você vai precisar realizar experimentos de titulação nas amostras coletadas do rio. Você usará o indicador fenolftaleína, que é rosa em condições alcalinas e incolor em condições ácidas. Traduzindo aqui. Faça uma titulação de teste primeiro, para ter uma ideia aproximada de quanta solução adicionar. Comece lendo o volume inicial da bureta e registre sua resposta na tabela. Todas as suas leituras devem ser inseridas com 2 casas decimais e terminar em 0 ou 5. Ou seja, a última casa decimal ou vai ser 0 ou vai ser 5. Clique no botão Ajudar a ler uma bureta se precisar de mais informações.
Então vamos lá, gente, vamos fazer uma titulação teste primeiro, tá? Não vai estar valendo, vai ser só um teste, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então a gente vai ler o volume inicial da bureta. Caso você tenha dificuldade, aqui tem ajuda para ler uma bureta, né? Vamos traduzir para vocês verem. Com esse tipo de bureta, a leitura é na linha ou entre elas. Se estiver entre as marcas, você só pode fazer a leitura para 0,05 cm3 mais próximo. Ou então, suas leituras serão 10,90, como no exemplo acima. No exemplo de cima. Ou 21,15, como no exemplo de baixo. Nesse caso aqui é 11,30, né? Bom, então aqui, ó, perceba que a gente tem 11, aí 11,1, 11,2, 11,3. No caso, 11,30, né? Porque a última casa decimal tem que ser o 0 ou 5. Se tivesse aqui no meio, ia ser 11,35. Ó, como aqui no exemplo, 21,10 nesse tracinho, tá aqui no meio, 21,15, ok? Então, olhando pra cá, a gente tem 9,1, 9,2, 9,3, ou seja, 9,30. Mas a gente não pode colocar vírgula aqui, ele não reconhece, tem que ser o ponto, 9,30. Vamos verificar? Ó, ok, correto. Está certo, você leu corretamente a bureta, né? Aqui é o zoom, né, da bureta, gente. E digitou o valor na tabela. Clique em próximo para continuar. Então, vamos lá. Clique em iniciar para começar a executar a solução no frasco. Continue adicionando a amostra até o ponto em que a solução no frasco se torna incolor. Clique em parar no ponto em que a cor muda permanentemente. Então, vamos começar nossa titulação. Vou clicar aqui em começar. Quando eu quiser parar, quando eu ver que já mudou a cor, permanentemente eu clico aqui em pare. Então, está sendo adicionada aqui solução. Vamos lá, vamos observar. Ó, tá mudando permanentemente, vamos lá. Pronto. Ó, não tô vendo mais nenhuma coloração rosa, né? Então, vamos agora ver, né, aqui o valor. Vamos verificar primeiro se tá correta a minha visualização ali. Então, está certo, você identificou corretamente o ponto final da titulação. Clique em próximo para continuar. Agora, leia o volume final na bureta e registre sua resposta na tabela. Todas as suas leituras devem ser inseridas com 2 casas decimais, né? Lembrando que termina com 0 ou com 5. Então, vamos lá. Nesse caso aqui foi 25,5,6,75. 25,75. Verificar, ó. Traduzir para ver. Está certo, você leu corretamente a bureta e digitou o valor na tabela. Clique em próximo para continuar. Você precisa calcular o volume adicionado subtraindo o volume inicial do volume final. Insira seu resultado na tabela. Então, é o final menos o inicial, 25,75 menos 9,30, né? Vamos pegar aqui a calculadora. 25,75 menos 9,30. 16,45. 16,45. Verificar. Então, está certo. Em seguida, você precisará realizar o experimento de titulação novamente para obter resultados precisos, né? Lembrando que aqui foi só o teste. Próximo. Agora, vamos começar. A primeira titulação precisa. Então, comece o experimento fazendo a leitura inicial e adicionando a maior parte da amostra da bureta. Agora, você precisa completar a titulação adicionando a solução gota a gota. Clique em iniciar para começar a executar a solução no frasco, né? Então, a leitura inicial foi 10,50 centímetros cúbicos, né? E vamos começar a titulação. Está sendo adicionado gota a gota, ó, perceba que não está totalmente aberto, né? A chavezinha aqui, vamos observar. Quando mudar totalmente,
né, a cor, vamos clicar em parar. Pare aqui. Tá mudando. Levemente rosado. Pronto. Vamos ver se está correto. Correto. Você identificou corretamente o ponto final da titulação. Clique em próximo para continuar. Agora, leia o volume final da bureta e registre sua resposta na tabela. Então, aqui a gente tem 26,5,6,7. 26,70. Não está no meio ainda. Então, a gente considera 26,70. Está certo. Você leu corretamente a bureta e digitou o valor na tabela. Próximo. Agora a gente tem que fazer a subtração novamente, né? Final menos inicial. 26,70 menos 10,50 dá 16,20. Ok, correto. Agora vamos para... traduzir aqui. Começa o experimento fazendo a leitura inicial. Começou o experimento fazendo a leitura inicial, né? Foi 8,30 centímetros cúbicos. E adicionando a maior parte da amostra da bureta. Agora você precisa completar a titulação adicionando a solução gota a gota. Novamente, vamos lá, começar. Gota a gota novamente. Ó, tá quase virando. Pronto. Verificar. Ok, atingimos o ponto de final da titulação, né? Próximo. Agora a gente tem que fazer a leitura da bureta e registrar na tabela, né? Então aqui 24,50 aproximadamente, 24,50. Verificar, ok. Próximo. Você precisa calcular o volume adicionado subtraindo o volume inicial do volume final. Então, 24,50 menos 8,30 dá 16,20. Verificar. Ok, próximo. Você precisa calcular o volume médio adicionado, né? Então, lembre-se de não incluir o resultado da titulação do teste em seu cálculo. Então, você precisa arredondar sua resposta para 2 casas decimais. Então, fazendo a média aqui, a gente tem 16,20, né? Ponto 20. Então, parece que o nível de ácido no fluxo pode ser muito alto. Vamos alertar a agência ambiental imediatamente. É importante analisarmos a amostra C próxima para determinar o nível de ácido na água mais jusante. Mais ajusante. Ok. Então vamos lá agora. Faça uma titulação de teste primeiro para ter uma ideia próxima de quanta solução adicionar. Comece lendo o volume inicial na bureta e registre sua resposta na tabela. Então aqui a gente tem 10,10. Não? Ah, não, tá no meio. 10,05. É mesmo. Ó, quando a gente erra, ele avisa. Aqui do lado, né? Ao invés de ficar verde, fica vermelho, né? Como ficou naquela hora. Aí eu tenho a opção de tentar novamente. Então, verificar agora. Está certo. Você leu corretamente a bureta e digitou o valor na tabela. Próximo. Então, da mesma forma, né? A gente vai adicionando. Começar, né? Para ver o ponto de viragem.
começou. Pronto. Verificar. Está certo, você identificou corretamente o ponto final da titulação. E aqui a gente tem 38,55. 38,55. Certo? Verificar, ok, correto. Agora a gente vai fazer final menos inicial, né? Nesse caso aqui, vai dar 28,50, né? Porque 38,55 menos 10,05 dá 28,50. Próximo. Agora, não é mais o teste, já é a primeira titulação precisa, né? Ele já me deu aqui a leitura inicial, que foi 9,85 centímetros cúbicos. E vamos iniciar a titulação. Começar. Observando sempre, né, a mudança na coloração. Quase mudando. Pronto. Verificar. Agora vamos anotar, né, qual foi a leitura final. 38,15. 38,15. Ok, e fazer o final menos inicial agora, né? Então, 38,15 menos 9,85, 28,65. Verificar. Opa, foi que eu vi de errado aqui. 38,15, acho que eu adicionei alguma coisa errada. 38,5 eu coloquei na calculadora. 38,15 menos 9,85. 28,30. Verificar. Pronto. Próximo. Então, é interessante também que quando a gente faz algum cálculo errado, ele também diz que está errado, né? E a gente tem que refazer novamente. Comecei o experimento fazendo a leitura inicial novamente, ó, 9,25 centímetros cúbicos. E adicionando a maior parte da amostra da bureta. Então, vamos fazer a titulação novamente. Começar. A titulação está sendo feita em duplicata, tá, gente? E ao final é feito a média, né? O volume médio adicionado. Ó, tá quase virando. Parar, pronto. Nesse caso aqui, ok. Qual foi o volume adicionado? 37,55. Aí vamos fazer agora o cálculo. 37,55 menos 9,25. 37,55 menos 9,25. 28,30. Fazendo a média, dá 28,30, né? 28,30 mais 28,30 dividido por 2, 28,30. Vamos traduzir aqui a página. Então, ó, você testou com sucesso amostras dos sites B e C, né? Dos locais aqui B e C. Se quiser mais prática, pode repetir os experimentos quantas vezes quiser. Caso contrário, clique em concluir para concluir a atividade, né? Vamos terminar. Então, vamos traduzir aqui novamente. Se você optar por fazer aqui, em seguida você analisará os resultados da titulação. Essas informações aqui, gente, sempre se repetem, né? Como vocês podem ver, por isso que eu não fiquei lendo. Então, agora a gente vai analisar os resultados da nossa titulação.
Nesta atividade, você determinará a concentração de ácido clorídrico nas amostras de água do rio que você titulou. Você terá até 3 tentativas por etapa para concluir o cálculo. Cada tentativa incorreta diminuirá a sua pontuação em 10 pontos. Então, aqui a gente tem: calcule a quantidade em mols de hidróxido de sódio que foi usado no experimento de titulação. Arraste e solte os termos corretos na equação e arraste a resposta correta para o campo de resposta. Então, aqui a gente tem a fórmula, né? Quantidade de substância, no caso aqui de hidróxido de sódio, é igual a concentração em mol por... A concentração, né, aqui, em mol por decímetro cúbico, vezes o volume em centímetro cúbico, dividido por 1000, que vai resultar essa quantidade de hidróxido de sódio, né? 0,0025 mol. Então, aqui, muito bem, você calculou os valores corretamente na equação e calculou o valor correto para a quantidade de hidróxido de sódio em mols. Próximo. O objetivo aqui, determinar a quantidade em mols de ácido clorídrico que reagiu. Preencha os valores corretos da equação balanceada para obter a razão molar de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Então, aqui a gente tem de 1 para 0,025. Ó, errado. Então, nesse caso aqui é de 1 para 0,0025. Próximo. Então, calcule a concentração em mol por decímetro cúbico de ácido clorídrico nos locais de amostragem, né? As concentrações de ácido clorídrico nos locais de amostragem A e D já foram calculadas. Determine a concentração de ácido clorídrico no local da amostra B, rachando os termos corretos da equação. Então, vamos lá. Local de amostra D, a concentração de ácido clorídrico é igual... Nesse caso aqui foi rearranjada a fórmula, né? Como vocês podem ver. Concentração de ácido clorídrico vezes o volume, dividido por 1000. Então, aqui a quantidade de mol vezes 1000, dividido pelo volume. Verificar. Bem feito, você calcula a concentração de ácido clorídrico no local da amostra B. Clique em Next, né, próximo, para calcular a concentração no site C, no local C. Então, aqui da mesma fórmula, a concentração vezes 1000, dividido pelo volume. Correto, próximo. E agora tem as perguntinhas, né? O pH do rio é normalmente neutro. A gente pode observar aqui no mapa, né? Então, normalmente é neutro, né? Ó, nesse ponto inicial. Foi antes do derramamento, né? Do ácido. Então, verdadeiro. O pH diminui à medida que a concentração de ácido clorídrico aumenta, verdadeiro, né? Então, ó, aqui no ponto C, ó, o pH é 1,1, no ponto B 0,9, no ponto D 4,7. O pH no local de interesse científico especial, que é o local C, é bom? Então, ó, a gente tem aqui a tabela, né? Os padrões de qualidade da água para condições ácidas em rios. pH, todos os tipos de rios no Reino Unido. Então, é bom se estiver entre 6 e 9. É moderado se estiver entre 4,6 e 5,9. E é ruim se estiver entre 0,5 e 4,5. Aqui está dizendo que o pH no local de interesse, ou seja, no ponto C aqui, que é 1,1, é bom. Então, falso, né? Porque bom seria se estivesse entre 6 e 9. Ele é ruim, está entre 0,5 e 4,5. Então, é falso. O pH do rio volta a um nível moderado quando chega ao local D. Local D, pH 4,7, moderado. Está entre 4,6 e 5,9, então é verdadeiro, né? Vamos verificar.
Correto. Você respondeu todas as perguntas corretamente. Clique em concluir para continuar. Atividade concluída, né? A seguir revisaremos os estágios desse nível. Próxima atividade. Revisão. Ao final de cada nível tem uma revisão. Então aqui a gente tem... Deixa eu traduzir. Haverá algumas áreas que você fez melhor do que outras durante este nível. Registre seus pensamentos sobre as áreas em que você se saiu bem e as áreas em que pode melhorar. Então, aqui tem onde você foi bem, né? Compreensão, medição de massa, né? Dizendo quantas tentativas foi, né? Na análise de titulação, 2 tentativas. Aí eu posso escrever aqui um feedback para o meu professor, né? Onde você pode fazer melhorias, né? Você digita aqui. Suas titulações e respostas rápidas ajudaram a proteger alguns dos animais selvagens no local de interesse científico especial. 3 dias depois, você prova o rio em todos os locais novamente, né? O que você prevê que seus resultados seriam, né? Bom, essa parte aqui, gente, é interessante vocês realmente preencherem e mostrar para o professor, né? Para que eles possam auxiliar vocês, né? Para evitar compreensões errôneas, né? Então, após isso, finalizar a atividade, né? Então, muito bem, você terminou o nível 1. Você pode melhorar suas habilidades tentando o nível novamente. Aí eu clico em recomeçar. Caso eu queira ir para o próximo nível, eu clico aqui. Bom, o intuito de hoje foi mostrar como essa ferramenta funciona. Então, eu só mostrei o nível 1, né? Tem mais 3 níveis, né? O total são 4. Mostrei o nível 1 com um contexto. O nível 2 já é outro contexto, assim como também o 3 e o 4, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, né? Que vocês utilizem bastante. Eu achei ela bastante interessante. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.